Estamos de volta com o programa O Divã de André Kepp. E olha aí o tema de hoje. Não caia em armadilhas. Olha aí, tema especial para todos nós, inclusive para mim, né? Não caia em armadilhas. Vamos lá. Vou fazer uma rápida apresentação minha. Eu sou doutor em Psicologia Social pela USP, mestre em Psicossomática pela PUC, psicólogo e psicanalista. Pois é. Às vezes nós podemos sentir a seguinte sensação, né? A gente está vivendo aí normalmente e tal, temos a seguinte sensação: poxa, o que está acontecendo com o mundo? É golpe para todo lado. Se abrirmos, por exemplo, o e-mail, vem muitos e-mails falsos, um monte de spam, uma coisa estranha, né? Vem até muitas vezes boletos falsos, coisas assim. E aí você assiste televisão, rádio, etc. E tem até, ou mídias, né, sociais, YouTube, etc. E tem até propagandas de um banco alertando para os golpes que pode acontecer e tudo mais. Então você fala, poxa, mas estou numa sociedade do golpe, né? Golpe para tudo quanto é lado. Bom, abrimos o nosso WhatsApp em um grupo e também vemos aqueles alertas de golpe. Olha, golpe novo. Então você pensa, nossa, mas que sociedade complicada, né, que nós estamos. Como é que eu faço? E aí, nós nos fazemos a seguinte pergunta: como evitar tantas armadilhas que existem na vida? Como é que eu faço, né? Porque é todo lado, toda hora. Como é que eu faço para me libertar disso? A resposta para isso tem 3 etapas. E aí, ouça essas 3 etapas, porque isso pode te inspirar e te livrar de muitas situações difíceis. Primeira etapa: estado de atenção. Então, nós precisamos prestar atenção e sair da ingenuidade de acreditar que no mundo só tem pessoas boas, que tudo é feito para o bem e que as pessoas estão aí querendo nos ajudar e tudo isso. Então precisamos perder essa ingenuidade, mas também não precisamos ir para o outro extremo e desconfiar de tudo e de todos, desconfiar da própria sombra, como se fala na expressão popular. Precisamos ficar numa posição de equilíbrio, entendendo que no mundo tem pessoas que serão boas conosco, tem pessoas que serão más conosco e isso faz parte da vida, né? Mas precisamos entender também alguns detalhes, algumas nuances, porque até aquela pessoa que consideramos boa pode ter alguns aspectos maus. Então, aquela pessoa que você acha que só tem coisa boa, bom, pode ter alguns aspectos maus. E até aquela pessoa que consideramos má, essa pessoa é perversa, essa pessoa é do mal, etc., pode ter alguns aspectos bons, que até te surpreendem. Puxa, eu considerava essa pessoa tão má, mas olha, agiu de forma correta. Então, preste atenção também nas nuances, né? Não seja sempre extremista, essa pessoa é 100% má, essa 100% boa. Não, preste atenção nas nuances também. A posição de equilíbrio está na frase, sempre, né, do nosso amado Mestre Jesus o Cristo. Sejam mansos como as pombas e espertos como as serpentes. O que é isso? Ou seja, mansos no propósito de não prejudicar ninguém. Então, não estou na vida aqui para prejudicar ninguém, para prejudicar os outros, para fazer mal para os outros. Então, o manso no propósito. Eu estou aqui para viver a vida, me desenvolver, crescer, ser feliz e ter uma vida boa. Estou aqui por isso e tudo mais, né? Agora, espertos para nos defender das várias armadilhas que aparecem na vida. Então, muito espertos
para nos defender dessas várias armadilhas que aparecem na vida de todos nós, né? Portanto, a primeira etapa é de deixarmos de ser ingênuos e saber que o mundo tem o bem e o mal. Tem instituições e pessoas boas, tem instituições e pessoas do mal. Saber disso. E aí, com muito discernimento, essa é uma palavra-chave, com muito equilíbrio, lidar com cada uma das situações. Então, segunda etapa, olha aí. Perceber quais são as armadilhas. Porque por que a gente cai? Porque não percebe. E cair na armadilha tem a ver com uma questão que eu vou explicar daqui para frente. Eu vou fazer uma comparação com as armadilhas para capturar animais. Então, imagina a seguinte armadilha de captura de animais. Uma delas tem um buraco grande, uma rede e várias folhas, galhos, né, para disfarçar. No que o animal pisa nessas folhas, nesses galhos e tudo mais, cai. Cai no buraco e é enredado. Então, fica preso na rede. O animal não percebe que tem uma armadilha e anda sobre as folhas e galhos e cai no buraco e fica envolvido pela rede. Isso é um exemplo prático de uma armadilha, um exemplo real, né, vivencial de uma armadilha que é feita para animais, mas que ilustra o que é feito conosco e como podemos superar tudo isso. Na vida, passaremos por armadilhas semelhantes. Elas são semelhantes. E esse exemplo é muito interessante para a gente aprender a lidar com as várias armadilhas. Então, precisamos perceber quais são as armadilhas. Então, já perceber, ter uma certa desconfiança. Então, é mais ou menos essa posição que se fala muito popularmente. Confiar desconfiando. Tá bom, estou confiando, mas opa, tem uma coisa esquisita aqui, opa, me chamou atenção, vamos tomar cuidado. Então, vamos supor que alguém te propõe um negócio, mas tem muitos aspectos esquisitos no meio, né? Você começa a perceber, puxa, mas tem algumas coisas tão esquisitas, né? Então, não aceita. Não entra de chofre, enquanto não esclarecer, detalhe por detalhe. Esclareceu, se convenceu, é outra coisa, mas tem coisa esquisita não bem explicada, opa, não entro nessa. Enquanto não esclarecer todos os detalhes. Esclareceu muito bem, não esclareceu, opa, tá complicado. Você recebe um documento, um boleto que parece falso, verifica. Veja quem que emitiu, por que emitiu, etc. Diante de você na vida, né, diante de nós, algo que nos parece suspeito, evite. Então precisamos evitar essas coisas suspeitas, etc. Então evitar cairmos nas armadilhas. Então, esta segunda etapa é de perceber qual é a armadilha. Então olhe para diante de você, veja e perceba. Porque se perceber, simplesmente você se desvia dela. Então você percebe, puxa, mas tem uma coisa mal feita, tem um golpe, tem alguma coisa para me derrubar. Opa, não vou cair nessa. Então como é que eu me desvencilho disso? Saio por aqui, saio por ali e vou me desvencilhando. Terceira etapa. Como evitar ou sair das armadilhas? Porque tem as duas situações, né? Então, percebeu, você evita. Agora, não percebeu e caiu, e agora? Então, vamos ver essa terceira etapa que é muito importante, que é o mais importante, né? Como evitar ou sair das armadilhas. Primeiro, vamos falar como evitar, né? Então, como é que se evita uma armadilha? Ao percebermos qual é a armadilha, então, muitas vezes pode acontecer o seguinte, você percebe que
a pessoa que quer te colocar nessa armadilha é um tanto quanto perigosa. Então, não bate de frente. Então, é uma pessoa que está com uma arma diante de você, você vai bater de frente? Vai perder sua vida? É uma pessoa que pode representar algum perigo para você, para os seus familiares? Para que bater de frente? Para que colocar a sua vida em risco e a dos seus familiares? Para quê? Então, também tem que ter muito bom senso nesse momento. Então, não bata de frente e simplesmente desvie da armadilha quando percebe isso. Então, não, é uma situação meio complicada, meio perigosa, deixa o pumba pular fora. Tá bom. Agora, mesmo que a pessoa não seja tão perigosa, é melhor simplesmente desviar para não ter maiores problemas. Então, tá bom. Você percebeu qual é a armadilha, você percebeu como a pessoa quer te envolver, desvia. Sai de perto. Para não ter maiores problemas, para evitar maiores problemas. Aí você não cai na armadilha e evita maiores problemas. Mas vamos supor que nós caímos na armadilha. Então vamos supor uma situação qualquer que você caiu na armadilha. E estamos enredados nela, como se fosse o animal enredado na armadilha. Como se fosse aquele animal que não percebe a armadilha, caiu no buraco e ficou preso na rede. Tá bom, então vamos supor que essa é a nossa situação atual. Aí, bom, já estou enredado, já caí na armadilha. Aí precisamos ver como sair da armadilha. Então vou fazer sempre o paralelo com essa armadilha que enredou o animal. Então, nesse caso, e aí eu vou dar também os exemplos práticos na vida. No caso literal da rede, se nós tivermos um canivete no bolso, cortamos a rede, pronto, saiu porque cortou a rede, saímos porque cortamos a rede. Então temos algum outro objeto cortante, tá bom, cortamos a rede. Não temos algo cortante, mas encontramos um buraco na rede ou uma falha na rede e fugimos por aí. Então, caiu, vê rota de escape, vê como pode fugir, sair. Ou seja, nós precisamos encontrar uma saída ou uma forma de desmontar a armadilha. Encontrou uma forma de sair? Encontrou uma forma de cortar a rede? Encontrou uma falha na rede e dá para sair por aí? Sai da armadilha. Isso na vida também eu vou falar como. Muitas vezes pode parecer impossível. Então você foi enredado, vamos pegar esse exemplo especificamente, e você pensa, não tem mais como sair. E aí você não vai usar a sua inteligência para resolver essa situação. Você vai ficar preso na situação. Então nós precisamos desenvolver essa inteligência de encontrar saídas, de encontrar soluções, mesmo em situações muito, muito, muito difíceis. Mas vejamos quais são as possibilidades. Às vezes saímos feridos, mas aprendemos a prestar mais atenção às armadilhas colocadas em nosso caminho. Então vamos supor cair numa armadilha da vida, etc. E saiu muito ferido, muito machucado, aquela atitude de angústia, né? Então eu saio com uma angústia, saio deprimido, poxa, mas a vida prepara cada uma, nunca esperava isso dessa pessoa, nunca esperava isso da vida, é a vida, e não é a vida, são as pessoas, né? Mas você sai tanto quanto ferido, mas entenda o seguinte, você aprendeu a se desvencilhar das armadilhas, você aprendeu a prestar mais atenção nas armadilhas da vida, e você aprendeu como sair delas. Então, o aprendizado é duplo, como evitá-las e como sair delas. Não se culpe por ter caído em uma armadilha, isso também é muito importante, porque a pessoa começa a pensar, puxa, mas como eu sou bobo,
como eu sou ingênuo, como eu não deveria ter feito isso na minha vida, como é que eu caio numa dessa, aquela coisa toda. Aí você começa a se atacar. E isso é muito ruim. Não se ataque por isso. Por quê? Essas armadilhas são feitas para todo mundo. Isso pode acontecer com qualquer pessoa. Porque estamos numa sociedade com muitos sociopatas e psicopatas. Então, o que é um sociopata? O que é um psicopata? O psicopata são os casos mais graves, né? Então, são pessoas com um transtorno ético, evidentemente, que não têm arrependimento, que atacam os outros, que prejudicam os outros, mas sem arrependimento nenhum. Vai fazendo e não se arrepende. Só que o psicopata é o caso mais grave. E ele pode, sim, ser perigoso. Então, o psicopata, ele pode colocar você em risco, inclusive de vida. Você e seus familiares. Então, são os casos mais graves. Então, muito cuidado. Agora, tem muitos sociopatas. Os sociopatas são os golpistas, são essas pessoas que armam para os outros, seja na empresa, seja em outros ambientes, ficam armando. Ambiente familiar, então ficam armando para as outras pessoas. E como, num primeiro momento, a gente parte do pressuposto que essa pessoa está sendo correta, então acaba caindo nessas armadilhas. Então não se culpe. Isso pode acontecer com qualquer um de nós, vamos dizer assim. E os sociopatas, bem como os psicopatas, não têm arrependimento. Não é que acabou de fazer um mal para o outro e pensa assim, puxa, mas eu não devia ter feito isso, coitado, aquela coisa toda. Não tem isso. Porque são tipos narcisistas. É o narcisismo maligno. Então é aquela pessoa que apronta, mas não está nem aí. Ué, mas eu não tenho culpa de ser esperto e outra pessoa ser idiota. É idiota. É burro. E vai. Então, fica num nível de narcisismo tal, que a gente chama de narcisismo maligno na psicanálise, né? Um autor chamado Otto Kernberg usa essa expressão, é um grande psicanalista, né? E que justamente trabalhava com psicopatas e sociopatas, mas essa pessoa tem essa impressão, né? Que só ela nasceu esperta, que o restante é idiota, que merece. Eu mereço o melhor e os outros merecem o pior. Esse é o raciocínio do psicopata. Esse é o raciocínio do sociopata. Como são muito narcisistas, são pessoas que só pensam nelas. Então ficam lá vendo como elas têm vantagem. E se prejudicar os outros, problema dos outros. Quem manda ser otário? Quem manda ser burro? Quem manda ser idiota? Então é assim que raciocina. Por isso não tem uma consciência no sentido ético, no sentido moral, de que agiram mal. Acham que não, estou agindo na minha, todo mundo faz isso. Né? Sou, mas quem não é, aquela coisa toda, todo mundo age assim, então tudo bem. O mundo funciona na base da pilantragem, aquela coisa toda, né? Então eu raciocino assim, o mundo é dos espertos. Se eu sou um dos poucos espertos, não tenho culpa. Tem um monte de otário, eu sou esperto. É assim que eles raciocinam, psicopatas e sociopatas. Então, eles também pensam assim, eu mereço porque sou o máximo. Eu mereço tudo de bom, porque eu sou a pessoa assim maravilhosa, etc, etc. Esse é o narcisismo maligno. Porque elas se acham muito superiores aos outros. Não tem humildade. Então tem aquela visão de superioridade, de narcisismo. Estou me dando bem na vida. Então não é que pensa assim, poxa, eu estou prejudicando os outros, eu estou me dando bem, mas prejudicando os outros, isso não é legal. Não pensa assim. Não, mas é assim mesmo, a vida é assim, tem que ser desse jeito, né? É assim que é a vida. Então é um raciocínio no qual essa pessoa não cai em si. No sentido de perceber, puxa, estou fazendo alguma coisa errada.
estou prejudicando os outros, não deveria ter ido por esse caminho, não cai em si. Sempre é uma pessoa mais projetiva, né? Que sempre olha para os outros, não olha para si. Se tem alguém errado, são os outros, não é ela mesma. Então tem uma personalidade mais paranoide nesse sentido, né? Classificação de personalidades, Melanie Klein. Se você perguntar para essa pessoa por que ela agiu te enganando e te prejudicando, então você fica inconformado. Mas, poxa, a pessoa, minha amiga e tal, por que que me enganou, por que que me prejudicou? E pergunta para ela. Se ela for sociopata, psicopata, ela sempre terá uma resposta. Não, não é bem assim. Não é bem assim. Essa pessoa não gosta de ser pega na mentira, na enganação. Então ela vai dar sempre uma explicação, aquela coisa toda. Muitas vezes essa pessoa acredita que só ela nasceu esperta. O resto do mundo é feito de idiotas e otários, né? Por isso, desvie das armadilhas e se cair em uma, veja qual é a saída. Se você caiu no chão, olha aí, levante-se, limpe os joelhos e siga em frente. A sua vida é bem maior do que tudo isso. Olha que importante, a sua vida é bem maior que tudo isso. Viva a vida plenamente e se una à inteligência suprema, que vai te ajudar muito na vida. Escapando das armadilhas, você poderá viver o verdadeiro sentido da vida. E poderá viver na verdadeira ligação com Deus. Bom, espero que o programa de hoje tenha sido interessante para você e lembre-se, a vida é sabedoria. A cada momento entenda o seu significado. Eu desejo uma excelente semana para você e até a semana que vem.